Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário e também pelos veículos de comunicação do nosso parlamento municipal. Senhores, eu poderia, na sessão de hoje aqui, pautar os diversos problemas da cidade, os diversos. Mas, como a pauta do país são as mobilizações do último domingo, e eu tenho certeza e acho que todas as casas parlamentares do Brasil devem debater isso profundamente, eu pretendo fazer algumas considerações. Senhores, vereador Vanderlei, nós fomos criados em mobilizações. Eu manifestei por tudo nessa vida. Contra o pagamento da dívida externa, contra a ALCA, contra o FMI, nas universidades, contra a flexibilização de direitos dos trabalhadores. Diversas mobilizações forjaram a nossa militância política. E é difícil, e por um lado também doloroso, assistir uma manifestação pela televisão. Essa última manifestação de domingo, e nós temos que reconhecer o direito à livre manifestação do povo brasileiro, que foi conquistado, vereador Marco Antônio, a duras penas na sociedade brasileira. Eu acho que é o ápice do fortalecimento da nossa democracia. A manifestação do último domingo, ela, no meu entender, o descontentamento geral com o governo federal, com a presidente Dilma, pautou, o descontentamento geral com a política de um modo geral. Muita gente boa foi para a rua combater a corrupção. Muita gente boa foi para a rua combater a corrupção, senhores. Muita gente boa foi para a rua porque tem certeza que esse sistema ao qual a nossa Constituição coloca em relação aos três poderes, a legislação eleitoral e a relação com a iniciativa privada, com os entes públicos, se esgotou, senhores. Esgotou-se. Esgotou-se. Nós temos que entender isso. O parlamento brasileiro, os representantes públicos brasileiros têm que entender que esse modelo, ele esgotou. E essa relação, ela é uma relação que merece um esclarecimento. Porque boa parte da mídia brasileira, a mídia brasileira sempre teve lado na política. Sempre teve. O senhor Roberto Marinho e as organizações Globo sempre tiveram lado na política. Ao lado dos militares, ao lado daquilo que sempre foi mais retrógrado na sociedade brasileira. Vamos entender. A política, o cidadão detentor de mandato, tem uma relação com a iniciativa privada, essa relação com a iniciativa privada leva dinheiro público para a iniciativa privada, que volta para o agente público, para o agente político da sociedade brasileira. Essa relação do agente público, detentor de mandato, vai para a imprensa, paga a imprensa para direcionar boa parte das matérias. Essa é a relação. E isso é histórico na sociedade brasileira. Histórico. Dom João VI comprou o Jornal do Brasil, lá do Hipólito da Costa, para não falar mal do governo, do império. É histórico, Paulo Machado, conhecedor do assunto. O que nós temos que entender em relação a isso? Ou reformamos as instituições políticas brasileiras para ir ao encontro da sociedade, ou corremos um sério risco de retroceder ainda mais das conquistas democráticas do nosso país. E uso como exemplo um maluco reacionário, defensor daquilo que é mais atrasado na sociedade, foi o único político que não foi vaiado nas manifestações do último domingo. O senhor Bolsonaro. O único político. Corremos o risco da sociedade brasileira retroceder tanto
e ver numa figura dessas uma perspectiva política e democrática para a nação brasileira. Só mais um minuto para concluir, senhores presidentes. Vossa Excelência tem mais um minuto para concluir, vereador. Obrigado, vereador. Então, é isso que nós temos que entender, senhores. Agora, como? Como que o Congresso Nacional reforma a nossa política? O Congresso Nacional que chegou lá beneficiado pelas atuais regras. Pelas atuais regras. Como? Como chegou lá? E a casa caiu aí. A casa caiu. A casa caiu para todo mundo. Não adianta aqui, nós sabemos aqui, PP, 31 denunciados na Lava Jato. PDT, junto com o governo. Democratas do Agripino, atolado também em corrupção. PSD, mamando no governo Dilma. O PT, lá atolado nos seus problemas. PSDB, PR, está todo mundo atolado nessa história aí. Está todo mundo atolado. Está todo mundo. Não é só o PT. Não é só o PT. Então não adianta político oportunista vir gritar fora PT na rua se está atolado no lamaçal falido do nosso sistema político, eleitoral e administrativo brasileiro. Vamos reformar a política. A nossa democracia não pode retroceder e não pode ver numa figura como Jair Bolsonaro uma perspectiva para a nação. Esse é o desafio da política e eu tenho certeza que esse é o eco das ruas do nosso país.